Olá pessoal, hoje vamos falar da verdade nua e crua relativamente ao contexto da situação com essa pessoa que vais mentalizar. Vamos falar da tua verdade, da verdade dele ou dela e da verdade da situação. Tu estás no canal da Semente Estelar, o meu nome é Diana, se é a primeira vez que estás aqui, bem-vindo, bem-vinda. Ativa o sininho para receberes as próximas notificações e para os restantes a minha gratidão pela tua confiança. Deixa ficar o teu like, o teu comentário e a partilha, porque não, desta tiragem para podermos ajudar mais pessoas. Eu vou então mostrar as opções de escolha. Na primeira consulta nós temos Arcanjo Miguel e na segunda consulta temos a imagem dos amantes. Podes então mentalizar, seguir a tua intuição, a tua voz interior. Eu vou colocar na mesa e vou baixar a câmera para poderes ver a mesa de jogo. Cá está. Então, primeira consulta, Arcanjo Miguel. Segunda consulta, os amantes. A verdade nua e crua da vossa situação. A tiragem é coletiva, é válida, portanto, no momento em que tu chegas aqui, porque também é atemporal, mas como é coletiva, logicamente que tens que adaptar à tua realidade. A consulta vai ser realizada com o tarô das bruxinhas, o baralho cigano e também o tarô do amor, tá? Faz então a tua escolha e vamos começar por quem escolheu a primeira consulta, portanto, correspondente aqui ao Arcanjo Miguel. Vais começar por mentalizar. Bora lá então, traz a energia dele ou dela para a mesa. Vamos lá. A verdade nua e crua. Vamos começar pela tua verdade, tá? E depois a verdade dessa pessoa e finalmente a verdade da situação em si. Bora lá. A iniciar com tarô. Mentaliza o nome, o rosto dele ou dela, data de nascimento se souberes e o signo. A verdade do nosso consulente da primeira consulta. Cavaleiro de copas, rei de paus, o sol, 4 de paus e o enforcado. Então, a verdade basicamente aqui é que tu tens sentimento verdadeiro, tens paixão e estás pronto, inclusive, para assumir algo sério com essa pessoa, ou em algum momento tu estiveste pronto ou pronta para assumir algo sério e a tua vontade era que fosse para ontem, né? Porque temos aqui a rapidez do Rei de Paus, com o Cavaleiro de Copas que está pronto para ofertar um coração cheio de amor, e a carta do Sol com o 4 de Paus, vamos lá casar. Claro que posso estar a exagerar, não é? Mas quero eu dizer, vamos assumir esta relação. Eu não tenho nada a esconder, eu tenho pressa, né, para me entregar, eu estou disposta a viver uma história de amor contigo e não tenho nada a esconder. Mas depois temos o enforcado. Qual é também a tua verdade? Tu estás em sacrifício perante esta situação, porque provavelmente, apesar da tua vontade, as coisas não aconteceram do jeito que tu gostarias. Com a mesma rapidez, com a mesma verdade, com o mesmo empenho e dedicação, com a mesma entrega, porque aqui, visto que estamos a falar de ti, és uma pessoa que eu gosto, eu amo, eu estou apaixonado, eu vou-me entregar de corpo e alma. E temos aqui alguns de vocês que até mesmo declararam
fizeram uma declaração de amor a essa pessoa. Mas por algum motivo, provavelmente pelo comportamento, pela resposta dele ou dela, as coisas não andaram para a frente, ficaram aqui bloqueadas. Então, é como se tu estivesses a sentir, por um lado, uma culpa inconsciente, como se te tivesse a culpar que não foste o bastante para essa pessoa. Eu não fui, não sou bonito, não sou bonita, ele ou ela não tem atração por mim. Começas a arranjar aqui culpas no cartório, um bocado inventadas, que provavelmente não correspondem à realidade, para arranjar justificativas do porquê de tu estares tão pronto, tão pronta e não ter sido o suficiente, sabes? E depois também ficas aqui no questionamento: caramba, eu tinha tudo para me entregar, eu estava pronto, porque é que não andou para a frente? Porque é que essa pessoa não ajudou? Porque é que as coisas não se ajustaram, visto que aparentemente tinha tudo para dar certo? Porque é que não se ajustaram, a que desenrolassem, né? Então, realmente é como se tu tivesse a tua parte, a tua chave na mão para resolver a questão, mas tu sabes que não depende só de ti, né? Então ficaste ali na posição do enforcado, mas alguma coisa no teu pensamento tem que ser ressignificado, tem que ser mudado, tá? A forma de tu encarares o porquê dos porquês coloca uma culpa inconsciente em ti próprio que não te pertence. Não és tu que não és atraente, não és tu que não és bonito ou bonita, não és tu que não és o bastante, tá? Para de te culpar ou então para de te vitimizar e arranjar culpados. Tenho aqui uma necessidade de modificar o ângulo de visão, de mudar as lentes com que estás a ver esta situação, tá? Tu fizeste tudo o que pudeste. E também tenho aqui pessoas que se culpam por terem feito demais, por terem declarado sentimento, por terem insistido bastante nesta história e não terem recebido em troca. Então aqui a mensagem é para não te culpares, para não ficares preso a uma culpa que não te pertence. Vamos complementar com o baralho cigano. Esta é a tua verdade. Escreve para mim nos comentários se bate certo. A lua, as tuas emoções bastante mexidas, né? As flores, o urso, o caixão e o cão. Então, embora tu não saibas, porque provavelmente muitos de vocês não terão esta consciência, o facto desta história não ter andado para a frente ou não ter dado certo, ou essa pessoa não ter colaborado mediante a vontade que tu tinhas e a tua dedicação, também atingiu profundamente o quê? O teu orgulho, o teu ego. Porque nós temos orgulho, tá? Quer queiramos admitir ou não. O ser humano é trabalhado no orgulho, uns mais e outros menos. E a atitude dessa pessoa colocou-te numa situação de instabilidade, de mágoa, e já começou a atingir o teu orgulho. Caramba, eu fiz tudo. Eu tentei lutar por esta relação, eu tentei fazer dar certo, eu declarei o sentimento, eu fui verdadeiro e mesmo assim não foi o bastante para ele ou para ela, né?
teve aqui um término, teve aqui uma largada de mão. Então eu também fico ressentido. Eu fico com o meu orgulho ferido, né? E não consigo confiar nele ou nela. Porque ele ou ela não me deu motivos para confiar, né? Então tenho aqui o problema, para além de não ter desenrolado a nível amoroso, tenho aqui a quebra da possibilidade de uma amizade. É como se tu sentisses a pessoa não colaborou no amor, então eu também não quero uma amizade com essa pessoa porque eu não consigo confiar. Dá aqui a ideia que não foi correto, não foi correta na forma de fazer as coisas e quebrou a possibilidade de confiança. Porque tu entregaste tudo com, com muita vontade, com muito empenho, com muita verdade e levaste aí um fora, uma chapada, né? E ficou aí uma sensação de que não era isso que tu merecias. Daí a tendência também para arranjar culpados, para o vitimismo, né? E neste momento, alguns de vocês estão a tentar focar mais na vida profissional e financeira. Estão a tentar desfocar a vida relativamente a esta pessoa. Estão a tentar desapegar, seguir com a vida para a frente, não é? Delinear objetivos, até mesmo não priorizando a vida amorosa neste momento. E ficarem mais dedicados a cuidar de vocês próprios e da carreira, de melhorar as finanças e não dar tanta importância a este assunto. É isso que me passa. Tá bom? Temos aqui um pequeno grupo que essa criatura poderia ter ficado aqui a dever alguma coisa a nível financeiro, no que diz respeito a ti, tá? Mas é apenas para um pequeno grupo ter ficado aí uma dívida. Agora, qual é a verdade nua e crua em relação a essa pessoa? A verdade nua e crua em relação a essa pessoa. Já calhou aqui 7 de espadas, né? O ladrão de corações, o mundo, o 4 de espadas, o 8 de copas e o 7 de copas. Claramente foi uma pessoa que largou a mão de uma maneira duvidosa que tu hoje em dia provavelmente tu duvidas do caráter dele ou dela. O 7 de espadas e o mundo foi uma pessoa que fugiu de fininho, né? Sabes aquela pessoa que foge de fininho sem dar satisfações e que vira as costas e vai viver outras possibilidades na vida, outras coisas, outras prioridades. Então, claramente foi alguém que não te tratou como prioridade e tu tinhas muita vontade da entrega e de fazer dar certo. Como eu já falei, alguns de vocês fez mesmo uma declaração de amor. E o que é que a pessoa fez? Para além de não corresponder, roubou-te o coração e fugiu para longe, como quem não quer a coisa, como quem não é nada comigo, né? Neste momento, essa pessoa, ela pensa em ti, tá? Ela pensa em ti, ela tem consciência daquilo que aconteceu, mas realmente é alguém que não está preparado para uma responsabilização a nível de assumir, seja lá o que for. Claramente é alguém que tinha aqui outras prioridades na vida e que podia passar, sim,
por contatinhos ou por simplesmente alguém que queria uma liberdade e não se queria comprometer neste momento, tá? Então acabou por fazer aí um descaso da tua dedicação. Ó, o corte. Uma pessoa que agiu de forma desapegada, né? O contraste com a tua atitude, que foi uma atitude amorosa, infantil, né? A criança, imaturo, o sol, o homem e a montanha. Claramente é uma pessoa que é desapegada. Esta pessoa não tem uma tendência de se apegar, tá? E também não tem uma tendência de demonstrar sentimentos. Então, emocionalmente, a pessoa é imatura. Até tem aqui um carinho por ti, mas está verde. É aquela fruta que ainda está verde, ainda não está preparado para ser colhido, né? E tem aqui o bloqueio de outras situações na vida dele ou dela. Uma vida de liberdade. Eu agora não me quero comprometer já. Eu quero viver, eu quero experienciar outras situações na minha vida antes de assumir um compromisso, seja com quem for. Então, eu não quero agora uma responsabilidade de um relacionamento. Claramente é isso, né? A criança, ela não tem responsabilidade. Ela não está preparada para assumir responsabilidade. Ela simplesmente quer ser cuidada, né? Então, por um momento, esta pessoa também acha que o mundo gira à volta dele ou dela, né? Também tem aqui a parte do egocentrismo. Como se a criatura achasse que pode fazer o que quiser, que como tu foste verdadeiro ou verdadeira, fizeste uma entrega muito emocionada, né? Aquela pessoa que cuida, em algum momento a criatura achou que pode ir viver as outras situações que tu vais ficar aí à espera, né? Só que não. Porque já temos ali o caixão, tu a tentar focar na carreira, no trabalho, então também já estás a trabalhar o teu desapego, né? Na realidade, esta pessoa tem aqui um carinho por ti, tá? Eu não posso chamar de amor, porque lá está, é a tal fruta verde. Ainda não está no ponto, ainda não está amadurecido, mas tem uma determinada idealização de que mais para a frente vocês ainda vão ter a vossa oportunidade. Mas agora não. Agora eu quero viver a minha liberdade. Eu quero viajar, eu quero curtir, eu quero manter os meus contatinhos, eu quero manter aquelas amizades coloridas que não dá nada com nada. Então, eu quero tempo para a minha liberdade. E mais à frente, eu talvez ainda projeto uma possibilidade de envolvimento com o consulente. Mas no tempo dele, no tempo dela, por enquanto, não. E finalmente, qual é a verdade nua e crua do vosso relacionamento ou da vossa situação neste momento? Ai, ai. É o que dá, né? Pessoas que estão muito prontas em contraste com fugitivos, com quem ainda está verde para assumir seja o que for. O ermita, o afastamento, rainha de paus, pajem de paus, as de espadas e o cavaleiro de espadas. Então, a verdade da situação neste momento é que existe neste momento o tal afastamento, né? Está cada um na sua, derivado a tudo o que já foi relatado, mas ainda está acesa a paixão.
quer de um lado, quer do outro, independentemente de tudo o resto. A verdade é que existe ainda uma chama acesa. Mas se tu reparares, nós temos a rainha e o pajem. É uma divergência muito grande de maturidade. A rainha, ela é madura, ela está pronta, é agora. E estamos a falar do consoante, independentemente de ser homem ou mulher. O pajem de paus é uma criança, é um jovem, independentemente da idade cronológica. E sendo um pajem de paus, eu quero a minha liberdade, eu quero curtir a vida. Eu quero sair com os amigos, eu quero dar umas ficadas com este e com aquele. Então, eu não quero responsabilidade agora, tá? Mas o As de Espadas e o Cavaleiro de Espadas fala de aprendizagem. Fala até na possibilidade de cair a ficha relativamente à verdade das coisas, inclusive ao teu significado na vida dele ou dela. E o próprio ermita fala de amadurecimento e de aprendizagem. Então, aquilo que a pessoa pensa que é apenas uma tesão, é uma coisa carnal, né? Aquele carinho, mas com a tesão que fala mais alto, então eu não me quero comprometer. Eu tenho consciência que tenho uma forte atração física pelo consulente, mas eu quero viver a minha liberdade. Mas entretanto, o tempo passa e eu vou amadurecendo. E neste amadurecimento eu vou começar a ganhar consciência de algumas verdades, né? Será que eu agi corretamente? Será que eu não perdi aqui uma ótima oportunidade para ser feliz? E aquilo que eu sinto é que a tua atitude perante esta pessoa é cada vez mais de cuidares de ti próprio e desapegares dele ou dela, né? Então tem aqui um processo de aprendizagem para ambos os lados. A aliança, os peixes, o lírio, a chave e a estrela. É isso, né? A verdade da situação é que o consulente, com o passar do tempo, né? Depois de muito se ter dedicado e de muito ter feito para que as coisas dessem certo e ter colocado muita energia nesta situação, tu vais começar a valorizar-te, a cuidar mais de ti, a investir mais em ti próprio, tanto internamente como fisicamente, e a cuidar mais da carreira, do financeiro. Então, tu gradualmente vais-te afastando da energia desta pessoa. É como se ganhasses consciência de que realmente tu mereces melhor, tá? Eu mereço melhor. Apesar de ainda ter uma paixão, apesar de ainda gostar, o sentimento não é tudo. Eu não fui bem tratado, bem tratada. Eu não fui priorizado. Então, eu ganho consciência do meu valor. E o que é que vai acontecer com esta pessoa? Ela ainda retorna para tentar aqui remendar, para tentar recuperar, para tentar resolver alguma coisa que não ficou nos ajustes, tá? Esta pessoa pode demorar, mas ainda retorna, ainda vai querer resolver, ainda vai querer voltar para esta situação, talvez até de uma forma mais madura, porque temos ali o ermita que fala do amadurecimento. Mas aquilo que eu sinto é que tu não vais estar para aí virado da mesma forma que estavas no passado, tá? Então esta pessoa ainda vem com saudades.
saudades de uma comunicação contigo, saudades do teu cheiro. Se já se envolveram, é alguém que quer voltar a ter essa oportunidade e que quando vier, visto que vem mais maduro, talvez venha com a consciência que tem que entregar algo mais, que tem que se esforçar mais. Mas seja como for, continua mais imaturo comparativamente ao consulente, tá? E aqui eu tenho a sensação que vai haver uma espécie de virada de jogo. Quando esta pessoa estiver mais pronta, tu já não vais estar tão voltado para ele ou para ela, né? Estás a trabalhar o perdão a ti próprio, estás a retirar a tua aprendizagem e já não vais confiar tanto nesta criatura. E quando a pessoa vier, tu já vais estar numa postura que estás mais focado na tua vida, em ti próprio e nas tuas coisas. Então já não estás na mesma vibe de te dedicares e fazeres tudo por tudo para dar certo. Escreve nos comentários se achas que fez sentido. Eu vou dar aqui uma parada e volto já para a segunda consulta. Até já! Cá estamos nós com a ligação retomada, agora para quem escolheu a segunda consulta aqui dos amantes, tá? Vamos lá então, vais mentalizar essa pessoa, o nome, o rosto e se souberes a data de nascimento e o signo. E vamos começar por falar da verdade nua e crua a respeito de ti, em relação a essa pessoa, e depois dessa pessoa em relação a ti, e por fim da situação atual. Vamos lá então, mentaliza, traz a energia dele ou dela para a mesa, a verdade a respeito do nosso consulente. 6 de paus, 10 de paus, 5 de paus, justiça e o imperador. Tu, neste momento, estás a fazer as tuas regras, tu queres. Tenho aqui uma espécie de. A sensação que me veio é que tu estás a assistir de camarote à espera da justiça acontecer. Tá? Veio-me aqui a imagem de uma pessoa a assistir de camarote à espera de uma justiça acontecer. Tenho aqui um conflito. Tenho aqui sentimento de raiva, sentimento de querer ver a outra pessoa de alguma maneira apagar alguma coisa que te fez e que tu consideraste uma tortura. Consideraste uma tortura, consideraste injusto. Injusto demais. Saíste daqui desta situação completamente destroçado, acabado. Acabado, né? Ao ponto de dar pena, né? De outras pessoas que tiveram conhecimento da situação ficarem com pena de ti. Se achas que não está a bater, vai assistir à primeira opção. Mas tem aqui, vocês que estão a assistir, saíram deste término, saíram desta situação completamente arrasados, maltratados, publicamente maltratados até, ao ponto das outras pessoas olharem para ti com pena.
caramba, fulano de tal, foi tão humilhado, foi tão desconsiderado lá pelo outro, pela outra, foi tratado de forma tão dura. Olha, temos aqui situações de violência doméstica, tá? Violência física, violência psicológica, maus tratos emocionais, e que tu, inclusive, levaste essa criatura à barra do tribunal e que precisaste de testemunhas. Testemunhas de pessoas que assistiram ou que de alguma forma tiveram conhecimento desses maus tratos. E tu agora estás à espera que a justiça aconteça e estás irredutível. Para ti está fora de questão uma volta com essa criatura. Ah, Diana, mas neste caso não houve violência doméstica, nós nunca vivemos juntos. Tudo bem, mas alguma injustiça tu sentiste por parte dessa pessoa. Quanto mais não seja a desconsideração, a frieza, a irresponsabilidade afetiva, a pessoa a dar mais prioridade a outras pessoas do que propriamente a ti, né? Então tínhamos aqui alguém que deu mais ouvidos, deu mais prioridade à interferência de outras pessoas do que propriamente a ti. E não pensou duas vezes para te tratar de forma que eu diria cruel, de uma forma que te rebaixava, de uma maneira direta ou indireta, perante terceiros. Uma pessoa também muito preocupada, para alguns casos, com status, com aquela imagem da aparência, de querer manter aqui uma postura de durão, de durona. Pode ser aqui alguém muito focado também na carreira e que quer manter aquela postura de homem ou mulher de sucesso, imbatível. E temos aqui outros casos que essa pessoa gosta de uma vida de conquista. Uma vida de conquistador, de conquistadora, relativamente a outras pessoas no quesito amoroso e sexual. Sabes aquelas pessoas que têm contatinhos, que têm aquele estatuto de homem bonito, mulher atraente, que pode ser paquerado, pode ter ali uma lista de pretendentes à espera dele ou dela. Então, alguém que deu muito crédito a essas situações e que acabou por te humilhar. Tu eras tratado ou tratada da pior maneira, né? Então, mesmo para aquelas situações em que não existe algo em tribunal a decorrer, de alguma maneira tu estás à espera que a justiça aconteça. Tu já não queres nada com essa pessoa. Tu só estás no camarote à espera que a justiça aconteça. Aqui da tua parte já não há objetivo de retorno. Tem aqui um maltrato, tá? Foste maltratado. Foste até mesmo humilhado. Ridicularizado. O caixão, o que é que eu falei? Ponto final, já não quero mais, já chega. Esta pessoa já roubou a minha paz o suficiente, né? Interferência de terceiros de alguma maneira. Ó, o corte, né? O corte e o chicote.
tu aqui queres, já não queres nada com essa pessoa. Ó, tu queres é que essa pessoa se lasque perante aquilo que te provocou, aquilo que te fez. Tá? Foi alguém que roubou durante muito tempo a tua paz, que roubou a tua autoestima, que te magoou sem dó nem piedade. Aqui temos crueldade, tá? Temos crueldade emocional, psicológica, física, de uma pessoa que foi muito dura contigo. E tu agora só queres é a lei do retorno. Tu queres que essa criatura pague por aquilo que fez. E tu, por muito tempo, quiseste dar uma nova oportunidade a esta pessoa, a esta relação. Eras maltratada, eras colocado para canto, a pessoa estava nem aí para ti, né? Tinha ali aqueles contatinhos, aquela coisa do ego trabalhado por ter outros pretendentes, dava prioridade a outras pessoas, a outras coisas que não tu, e tu ficavas sempre para último, para depois. Já para não falar naqueles casos em que houve realmente maus tratos. E tu, por muito tempo, eras maltratado de alguma maneira e insistias nesta pessoa. Até que chega o momento em que tu chegas à conclusão que a tua paz é inegociável e a tua dignidade não tem preço. Ai, ai. Qual será a verdade nua e crua em relação a essa criatura? As de copas, para começar. Meu Deus. As de copas, 6 de espadas, 2 de paus, 6 de ouros e 5 de copas. Pois é, gente. O mundo não gira, né? O mundo capota. O mundo capota. A partir do momento em que tu já só queres justiça, seja ela justiça de tribunal ou justiça divina, é quando esta pessoa cai no arrependimento daquilo que te fez, tá? Depois de um período de afastamento, né? Depois de deixar a poeira abaixar, porque aqui existe um período em que a poeira está muito no ar, tá? Depois dos ânimos acalmarem, o que é que esta pessoa vai descobrir? Eureka! Eu tenho sentimentos. Aquela pessoa, fulano, fulana, que eu maltratei, eu desdenhei, eu humilhei, eu fui injusto, eu não priorizei e por algum momento, visto que ele ou ela insistiu sempre em mim, eu achava que iria ficar lá para sempre. Olha, eu agora estou a olhar de longe e estou-me a dar conta que fui um palerma, um burro, uma burra. Porque eu sei que perdi uma pessoa de valor. Eu sei que maltratei uma pessoa de valor. E o pior disto tudo para mim é que eu me dou conta que eu amo essa pessoa. Então, se eu amo essa pessoa, porque é que eu maltratei? Porque é que eu nunca dei garantias? Porque é que eu dei mais crédito a outras pessoas? Porque é que eu deixei que interferências se metessem?
Porque é que eu desdenhei? Porque é que eu maltratei psicologicamente? Porquê? Porque eu achei que fulano, fulana iria estar lá para mim, sempre. Independentemente das migalhas que eu oferecesse e dos maus tratos que eu oferecesse. E agora eu ainda gostaria de ter a oportunidade com ele ou com ela, mas ele ou ela já não quer, já me cortou, já me meteu em tribunal ou simplesmente está à espera da justiça divina. Já não está a agir do mesmo jeito. E agora bate-me o arrependimento, a tristeza de não ter valorizado na altura certa. E porquê? Porque eu também me estou a dar conta que as pessoas a quem eu dei ouvidos, as pessoas a quem eu dei crédito, as prioridades que eu tive na vida naquele momento, não foram as melhores para mim. De alguma maneira, não me trouxeram realização. A minha realização, afinal, estava naquela pessoa que eu maltratei de alguma maneira. O envelope, a mulher, os caminhos, o coração e o cavaleiro. Esta pessoa está-te a sentir a afastar cada vez mais. Já não tem certeza dos teus sentimentos por ele ou por ela. E a cobrança que esta criatura tem é tentar, pelo menos, comunicar contigo. Tentar fazer alguma coisa para recuperar. Mas ela está com pensamento negativo a respeito. Ela acha que faça o que fizer, que provavelmente já não vem a tempo. Porque pisou muito feio na bola. Então, apesar da resistência, do medo, até mesmo para aquelas situações que têm casos em tribunal com testemunhas de maus tratos, a pessoa tenciona falar contigo para tentar que tu voltes atrás, que tu não vás em frente com a denúncia, com a acusação, sabes? Que tu mudes de ideias, uma pessoa que talvez queira remendar com paninhos quentes, com desculpas, ou até na eventualidade de tentar demonstrar uma faceta dele ou dela um pouco mais emocional, uma faceta que tu talvez não conhecias e que nunca foi demonstrado, porque na realidade era uma pessoa crua. Pois é. Só depois da casa vir abaixo é que a pessoa se dá conta, né? Durante muito tempo este amor não foi correspondido. Tu foste maltratada de alguma maneira ou maltratado. E agora quer recuperar ou pelo menos tentar remendar o estrago. Mas tem sérias dúvidas se vai a tempo. Mas a tristeza, o desespero dessa pessoa, eu sinto que de alguma maneira vai fazê-lo agir. Só que ele ou ela agora acha que tu já não queres. Que muito provavelmente já não vem a tempo. A verdade da situação em si, 3 de ouros, 3 de copas. Aqui houve bastantes interferências. Amantes, rei de ouros e o julgamento, né? Teve aqui casos de triângulo, em que essa pessoa se envolveu com outra pessoa,
ou simplesmente contatinhos, pronto, aquela situação que eu já tinha explicado, né? Alguém que claramente não te priorizou. Situação atual. Esta pessoa volta para pelo menos tentar recuperar o estrago. Para tentar reconstruir, fazer de maneira diferente. Eu não estou a ver propriamente alguém que vai fazer um pedido de desculpa direto. Mas estou a ver alguém que pelo menos a atitude vai ser diferente. Já não é aquele imperador pelo lado sombra que vem para te maltratar. É alguém que vem tentar arranjar uma solução, arranjar um outro caminho, um outro final da história. Tá? Poderá vir mais amadurecido, mas é alguém que vem sim para tentar ofertar algo de diferente. Mas mais uma vez, provavelmente tu já não vais querer. Já vais estar, talvez, para além de estar sentado na poltrona, no camarote, à espera de justiça, pode estar aqui já aberta, a conhecer outras pessoas, ou talvez até já te estejas a relacionar com outra pessoa. O cão, o resgate da confiança perdida, árvore, o sol, a aliança e o pássaro. Visto que é uma tiragem coletiva, para quem ainda quiser, esta pessoa volta para construir família. Esta pessoa volta para tentar remendar a coisa, né? Mas copo partido nunca volta a ser o copo novo. É vidro quebrado, né? É alguém que volta para resgatar uma confiança perdida e que sabe que tem que dar provas de que realmente há motivos para confiar, tá? Esta pessoa sente-te cada vez mais distante, mais desinteressado, mais longe. E temos aqui algumas situações que, quando voltar, tu já vais estar com outra pessoa, né? E tem aqui um pequeno grupo que essa pessoa, quando voltar, ainda pode estar num outro relacionamento. Mas mesmo assim, volta. E volta para intenção amorosa, tá? Para namorar, para retomar, para reconciliar. Mas aqui, neste caso, é alguém que tem consciência que não adianta voltar com o mesmo comportamento. Porque aqui foi feio, tá? Aqui foi feio. E a maioria de vocês, já nem vai querer, já vai estar noutra. Para quem quiser, esta pessoa volta. Volta, mas tem que voltar aqui, né? Sem esta postura tão negra. Porque esta pessoa deu-te a conhecer um lado sombra muito, muito, muito péssimo. Assustador, tá? Cruel. Por isso é que a pessoa se arrepende. E de alguma maneira esse arrependimento pode fazer com que ele ou ela escolha, porque é uma escolha, fazer de maneira diferente para poder desta vez dar certo. Agora, claro, escreve para mim nos comentários se ainda vais dar uma oportunidade a esta pessoa depois de tudo o que aconteceu, tá? Um beijinho para todos, fiquem bem e até uma próxima consulta. Até lá!